Meus irmãos amados, eu creio que hoje não se faria necessário mais pregarmos, devido às boas palavras que Deus enviou através das irmãs que falaram, que cantaram. Deus abençoe as irmãs, não só no seu dia, mas para todo sempre. Que Deus livre as mães, as irmãs de toda praga, de toda tragédia, de toda desgraça que estamos passando. Mas aos justos nasce luz nas trevas. Em meio às trevas, Deus vai fazer brilhar uma luz para nós sairmos dessas. Amém? Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra no Evangelho de São João, capítulo 14, capítulo 1, versículo 14. Glória a Deus. Até o 17. Uma ligeira meditação, porque ainda resta um pouco de tempo. Nós temos uma oferta ainda para o Leal, aquela oferta que todos os meses nós recolhemos para aquele abrigo de idosos, que tem sido uma bênção, tem sido elogiado pelas autoridades sanitárias e pelas autoridades do Ministério Público, que está em cima quase toda semana, recebe visita. Glória a Deus, eles gostam muito de visitar lá para ver se acha alguma falha, mas Deus tem ajudado, né? O carinho é muito grande procurando falhas, mas Deus tem ajudado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, né? Aleluia. Meus amados irmãos, versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem pode dizer graças a Deus por este versículo? Irmãos amados, aqui tem uma doutrina muito importante, uma doutrina muito forte. Nós sabemos que no versículo 1 desse capítulo, nos versículos primeiros diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem, meus irmãos? Deus. Nós já pregamos sobre isso há uns dias passados. No princípio era o Verbo. Em grego não é no princípio, é em princípio. Como está escrito na Bíblia, fechita ou peshita, está escrito em princípio, quer dizer na eternidade. Não é no princípio, é em princípio. Isto é, antes que houvesse qualquer coisa, antes que houvesse qualquer matéria ou qualquer espírito, na eternidade passada que a mente humana não alcança, em princípio era o Verbo. Jesus já existia. Jesus não surgiu a partir do ventre de Maria. Jesus, ele, assim como o Pai é eterno, e assim como o Espírito Santo é eterno, Jesus também é eterno. Em princípio era o Verbo. A Bíblia diz: e o Verbo estava com Deus. No grego, os irmãos que entendem de grego, eles dizem que lá no original grego diz assim: ele estava face a face com Deus. Aleluia. Fala de intimidade, fala de um relacionamento profundo e íntimo do Filho com o Pai, do Pai com o Verbo. Louvado seja Deus. Jesus não é o Pai. Jesus, na divindade, não é como ensinam as seitas heréticas, modalistas, sabelianas, que dizem que o Pai era Pai e virou Filho, que não existe três pessoas. Eles dizem que o Pai, uma época ele era Pai, para salvar a humanidade ele virou Filho. Não é isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, aleluia, face a face com o Pai. Louvado seja Deus para sempre, em comunhão. Agora a Bíblia diz: e o Verbo era Deus. O que quer dizer isso? Ele não é o Pai, mas ele é da mesma essência do Pai. Ele é Deus, assim como o Pai é Deus. Ele é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. Quer dizer, ele estava com o Pai, mas ele era da mesma essência do Pai. Louvado seja Deus. Meus irmãos, agora quando chega no 14, diz assim: e o Verbo se fez carne. Os irmãos sabem que quando João escreveu este texto, já foi no final
do século I, quando existia as seitas gnósticas. O gnosticismo estava se alastrando, entrando na igreja. Irmão, a igreja, ela sempre se viu cercada de heresias. As heresias, elas não são novidades. Cada tempo surge uma heresia diferente. As heresias não são coisas novas. Sempre existiram heresias. E uma das heresias mais antigas é o gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma seita que dizia, baseada no platonismo, na doutrina de Platão, que Deus não criou a matéria. Eles diziam que a matéria era uma coisa má que foi criada por um demiurgo, por um Deus inferior, por um Deus que não era o Deus Altíssimo. Glória a Deus. Eles dizem que o Deus do Antigo Testamento é um demiurgo, porque criou a matéria. E eles diziam que a matéria era uma coisa ruim, era uma coisa imperfeita, era uma coisa má. Mas aí, irmãos, esse povo negava que o verbo se fez carne. Eles diziam que jamais Deus iria se tornar carne, que jamais Deus iria se tornar matéria, porque eles diziam que a matéria era coisa ruim, era coisa imperfeita, era coisa má. Aí João, ele escreve, combatendo essa heresia, combatendo essa distorção, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Quem pode dizer amém em nome de Jesus, irmãos? E quando ele escreve a sua primeira carta, eu gostaria que os irmãos colocassem, primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1, ele reafirma essa doutrina que ele escreveu no Evangelho. Ele reafirma, ele fala dessa doutrina. Eu gostaria que vocês lessem João falando o que foi que aconteceu com o verbo. Por favor, leia, 1, 2, 3. As nossas mãos o que, irmãos? Tocaram. João disse, olha, ele não era uma aparência não, ele era real, ele era carne mesmo. As nossas mãos apalparam, as nossas mãos tocaram, ele se fez matéria, ele se fez carne verdadeiramente. Porque existia também os docetistas. Os docetistas eram uma doutrina maligna, uma heresia, que dizia que o verbo, ele tinha apenas a aparência de carne. Docetos, no grego, quer dizer aparência. Eles diziam que Jesus tinha apenas a aparência, mas não era carne. Mas João desmancha. João diz, nós apalpamos, nós tocamos, nós comemos com ele, nós sentimos o seu abraço, nós sentimos o seu calor, nós sentimos, e depois que ele ressuscitou, nós colocamos as mãos nele, nós o tocamos. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E ele ressuscitou em carne, irmão. Ele ressuscitou em carne, porque quando ele ressuscitou, apesar do corpo dele ser um corpo diferenciado, apesar do corpo dele ser um corpo muito excelente, diferente do nosso, mas é carne ainda. Quando ele apareceu aos discípulos no capítulo 24 de São Lucas, eu não vou ler, mas vocês conhecem, os discípulos pensaram que era um fantasma. E a Bíblia diz que ele disse, vede que um fantasma, um espírito, não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Depois de quê, irmão? Depois de ressuscitado. O corpo dele, pastor Augusto, ainda tem carne e ainda tem o quê, meus amados irmãos? Ossos. Aleluia. Ressuscitou, mas ressuscitou com o mesmo corpo, glorificado, aleluia, porém com carne e com ossos. Louvado seja Deus. Ele disse, apalpai-me, venham cá,
pegue, tipo Tomé, coloque aqui o seu dedo, coloque aqui a sua mão, meta seu dedo nas minhas chagas, meta a sua mão aqui no meu lado, pegue, apalpe, porque eu não sou um espírito, eu estou ressuscitado. Quem pode dizer aleluia, irmãos? Pastor Oswaldo, e por que foi preciso Jesus se tornar carne? Por que foi necessário? Ele poderia simplesmente nos perdoar. Ele poderia simplesmente com uma palavra declarar a remissão. Poderia ou não poderia? Ele poderia dizer, não, de lá do céu mesmo, ele poderia dizer, está todo mundo perdoado. Ele poderia dizer, está todo mundo redimido. Só pela palavra dele, mas não. Por quê? Porque não teria legalidade. Para ele salvar, ele tinha que pagar o preço do resgate. Aleluia. Um juiz, irmãos, ele não pode, sob hipótese alguma, por bom que ele seja, perdoar os assassinos. Se um juiz fizer isso, perdoar os assassinos, o que acontece, irmãos? O juiz é bom. O estuprador, o ladrão, o assassino, aquele que mata, o latrocina. Não, eu sou um juiz bom, eu lhe perdoo. O juiz não pode fazer isso. É injusto. Aleluia. É ilegal. Não é legal, nem é moral que o juiz, por ser bom, perdoe o assassino, perdoe o ladrão, perdoe o estuprador, perdoe o violento. Não, ele não pode fazer isso, por bom que ele seja. O pecador tem que pagar. É verdade, não é, irmãos amados? Glória a Deus. Ele tem que pagar a pena dos seus crimes. Então, por que foi que Jesus se fez carne? Porque se ele perdoasse sem que alguém pagasse o preço, seria ilegal, seria imoral. Deus não seria justo. Então, para salvar a humanidade, foi preciso que o Verbo se fizesse carne. Porque ele tinha que entrar pela carne, ele tinha que entrar pela natureza humana, ele tinha que entrar no mundo pela porta. Jesus, ele não pula muro. Jesus, ele não quebra princípios. Jesus, ele não é ilegal e nem imoral. Ele só entra pela porta. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus não quebra princípios. Aleluia. Deus não quebra princípios. Ele trabalha, mesmo ele se submete aos princípios da verdade que ele mesmo estatuiu. Ele mesmo. Aleluia. Ele disse, não, já que não posso perdoar o pecador de graça, alguém vai ter que ser homem. Alguém vai ter que estar em carne para pagar a dívida, para pagar o preço, para pagar o crime. Alguém vai ter que pagar em carne no lugar do pecador. Por isso que ele não perdoou. Ele poderia ter dito, não, está perdoado. Olha, está perdoado. Está perdoado, está perdoado. Não, mas Deus é legal e é moral. Aleluia. Senão, alguém tem que pagar. E meu filho, você, para pagar os pecados deles, você vai ter que ser condenado no lugar deles. Você vai ter que pagar a dívida. Por isso que o Verbo se fez carne. Aleluia. Diz que um certo juiz, nos Estados Unidos da América, a filha dele cometeu um delito de multa. A filha dele cometeu o delito de uma multa, que na legislação americana incidia em multa. E ele condenou a filha. Na hora do juizado, glória a Deus, ele condenou a filha. E quando terminou de condenar a filha, aleluia, quando saiu, ele disse, agora toma o dinheiro para você pagar, glória a Deus. Mas condenada você está. Ele foi bom, mas ao mesmo tempo foi o quê, meus amados irmãos? Justo. Ele foi bom, mas foi assim, foi Deus. Deus foi bom, mas Deus foi justo. Alguém tinha que pagar o preço, alguém tinha que pagar a dívida, e para pagar a dívida tinha que ser 100% Deus e 100% o que, meus amados irmãos? Homem. 100% Deus, porque só Deus pode perdoar pecado. E tinha que ser 100% homem para pagar
a dívida. Aleluia. Por isso que o verbo se fez carne. Foi preciso que Cristo, o verbo, entrasse no ventre da virgem e se fizesse homem, e nascesse como homem, e fosse tentado como homem, e trabalhasse como homem, e fosse tocado como homem, e vivesse como homem, e morresse como homem, para poder pagar a nossa dívida. Irmão, é por isso que a igreja tem que ser apaixonada por Jesus. É por isso que a igreja tem que amar Jesus. Porque o amor dele para conosco foi muito mais do que o que nós possamos imaginar. A Bíblia diz que ele sendo Deus, lá em Filipenses, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser o que, meus irmãos? Igual a Deus, mas aniquilou-se. Aleluia, aleluia, abriu mão, não abriu mão da divindade, mas abriu mão da glória, abriu mão das prerrogativas, abriu mão, aleluia, da excelência, da divindade, das prerrogativas como divino, e ele desceu à terra e se fez carne, glória a Deus, e habitou entre nós. Louvado seja Deus. No grego é tabernaculou, quer dizer, ele armou a sua tenda entre nós, e a tenda é o corpo dele. Ele armou a tenda entre nós, seres humanos. Ele comeu com os humanos, ele andou com os humanos, ele sofreu com os humanos, porque ele armou a sua tenda entre nós. E João disse: e vimos a sua glória. Ele está dando testemunho de mais de 70 anos atrás. Ele estava velho, mas estava lúcido. Ele estava com mais de 100 anos, mas estava lúcido. Ele disse: nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua beleza. Nós vimos, aleluia, nós conhecemos, nós somos testemunhas. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, as religiões pagãs, elas não têm provas históricas. As religiões pagãs, elas são baseadas em lendas, elas são baseadas em mitos. As religiões pagãs, elas são baseadas em fábulas. Mas a religião cristã é a única que é baseada em fatos históricos, com testemunhas. João disse: nós vimos. Não é história de carochinha, não é, pastor Geraldo? Não é história de Trancoso, não. João, já velho, aleluia, em Éfeso, ele escreve o último evangelho e ele diz: nós apalpamos, nós tocamos, nós vimos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A nossa fé não é uma fé baseada em lenda, em conversa, em visagem, em mal-assombro. Não, apareceu um negócio ali, apareceu um negócio acolá. Há muitas doutrinas são baseadas em aparições, não é assim? Lá não apareceu o anjo Moroni. Não sei se vocês já ouviram falar no anjo Moroni. Apareceu o anjo Moroni a Mormon, lá a Joseph Smith, lá nos Estados Unidos. Apareceu. Quem viu? Quem viu? Quem viu? Glória a Jesus. Aleluia. Foi um mal-assombro que apareceu. Mas a igreja do Senhor, a nossa fé não é baseada em mal-assombro. A nossa fé é baseada em fatos. João disse: nós vimos. E lá na primeira carta, ele disse: nós tocamos. Nós pegamos com as nossas mãos. Nós, aleluia, louvado seja Deus para sempre. Glória a Jesus. Nós tocamos, nós vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de que mais, meus amados irmãos? E de verdade. Jesus trouxe duas coisas, igreja. Observe, jovens, observem, aleluia, adolescentes, observe, igreja, observe que Jesus veio trazer do Pai duas coisas. Primeiro, ele veio trazer graça. O que é graça? Graça é perdão. O que é graça? Graça é dádiva generosa. Graça é dádiva gratuita. Dádiva é uma redundância, porque dádiva já presume-se gratuidade. Graça é dádiva dada gratuita. A salvação foi Cristo quem trouxe. Ele trouxe essa graça. Ele trouxe o perdão, ele trouxe a absolvição dos pecados. Você pode voltar para casa tranquilo, porque os teus pecados estão perdoados.
Porque Jesus veio trazer a graça, Ele veio trazer o favor, Ele veio trazer a restauração, Ele veio trazer a bênção. Por isso que João disse, cheio primeiro de quê, meus amados irmãos? De graça. Graça, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele veio trazer a graça, Ele veio trazer a salvação de graça para todo aquele que nele crê e o aceitar como Salvador. Mas agora, senhores, escutem só, cheio de graça, por favor, ponha na tela, para que sejam fixados na mente, pelos olhos e pelos ouvidos, o versículo 14, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de que, igreja? Outra vez, irmãos, Ele não só veio trazer a graça, mas Ele veio trazer também a verdade. Estamos numa época em que não tem verdade. Cada um constrói a sua verdade. Irmão, desse jeito, tem quantos milhões de habitantes tem no mundo? Quantos milhões de habitantes? Me ajudem vocês que estão mais atualizados do que eu. 7 bilhões. 7 bilhões e 500 milhões. Se partir do pressuposto que cada um tem a sua verdade, então nós temos 7 bilhões e 500 milhões de verdades diferentes e conflitantes. É por isso que o mundo está a tragédia que está. Tem gente que acha que liberar maconha está certo, liberar cocaína está certo, é verdade, é justo, é verdadeiro, é certo. Liberar as drogas, mesmo que mate, mesmo que destrua, mesmo que acabe com a vida, mesmo que acabe com a família, mas eles acham que é verdade, eles acham que é certo. Aleluia. Não existe 7 bilhões e 500 milhões de verdade, só existe uma verdade. Quem acredita, levante a mão e dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Diz que Jesus veio trazer a graça, mas veio trazer também a verdade. Só existe uma verdade, são os seus santos ensinamentos. Só existe uma verdade, é o que Ele falou, que Ele trouxe do Pai. Por que é verdade? Porque Ele trouxe do Pai, Ele trouxe de Deus. O que Ele disse que é. O que Ele falou a respeito de família, só existe uma verdade, é aquela que Cristo falou a respeito de família. O que Ele disse a respeito da vida é a única verdade, é o que Ele disse a respeito da vida. O que Ele disse a respeito da moral é a única verdade, é o que Cristo falou a respeito da moral. Não adianta aparecer outra verdade. Aleluia. Não adianta ser o professor contrariar Cristo. Não adianta o reitor contrariar Cristo. Não adianta o sacerdote, o pastor contrariar Cristo. Não adianta o governante contrariar Cristo. Porque ele veio cheio de graça e de verdade. Ele veio cheio, olha, cheio no grego salvo equívoco é pleroma. Pleroma quer dizer encher que não tem mais onde botar. A palavra cheio no grego é isso, é pleroma, salvo equívoco, é aquele vaso que está tão cheio que não cabe mais nada. Cheio de graça e de verdade. Não cabe mais, nem venha com a sua verdade, nem me venha, que o vaso chamado Jesus está cheio da verdade. Quem pode dizer aleluia por isso, irmãos amados? Aleluia. Por isso você precisa conhecer o Evangelho. Por isso você precisa conhecer a doutrina cristã. Por isso que você precisa conhecer aquilo que Cristo trouxe, a verdade que Cristo trouxe. Porque é que muita gente está aceitando as pseudas verdades. Por quê? Porque não conhece a verdade de Cristo, não conhece a escola dominical, não conhece a ética cristã, não conhece o que a Bíblia diz, não conhece o que os evangelhos dizem, não conhece o que as cartas paulinas dizem, não conhece o que as cartas dos outros apóstolos dizem, não conhece o que Atos diz, não conhece o que Apocalipse diz. Por isso que aceitam outras verdades. Mas a Bíblia diz que Jesus veio cheio de graça,
cheio de perdão, cheio de amor, cheio de reconciliação, mas veio também cheio de verdade. Que Deus nos abençoe em o nome do Senhor Jesus. E todos dizem...